Então vamos lá. Então, mas olha só, vamos lá. Só pra, falando o que eu faço. sim, mas só pra voltar um pouco, até porque o nosso público. O nosso público tá todo no. O nosso público tá 90% no Brasil. Essa diferença é gigantesca e isso é um ponto que, para quem quiser comprar a casa aqui, tiver lá e quiser investir ou comprar um business, quiser investir e financiar isso é uma diferença grande. Por regra, a prestação do que você está pagando de financiamento, ela sempre vai ser mais barata do que o aluguel. E no Brasil é invertido. O cara paga. Então, assim, quem quiser investir. Se você está pagando 2 mil, você pode ter certeza de prestação do teu financiamento, você pode ter certeza que você vai alugar por 3. Pelo menos. Good point. Very good point. Então, isso para quem tá vendo, é um ponto que... Porque no Brasil, eu tenho um amigo meu que... eu tô alugando aqui meu apartamento, eu tô pagando ele tem que completar, 6 mil, tem que completar com... mas eu comprei o apartamento, mas se eu alugar, o aluguel é 4. Eu falei, isso aqui nos Estados Unidos é impossível. O landlord sempre vai ser valorizado nesse ponto. Sim. O cara compra para financiar, para poder gerar moradia. Então ele vai ter que ter renda. Então acho que para quem tiver lá e quiser pensar em investir em alguma coisa, tem na cabeça que a prestação... Lógico, não vai ser se o cara tiver um hard money da vida, que é o cara... agiota. É o legalizado, né? Mas aí voltando até... Desculpa, até voltando ao que ele falou... falou... Vamos só encerrar esse assunto. Só para poder fazer desse ponto. O que acontece? Ele até falou isso antes. Os juros aqui é simples e no Brasil é composto. Isso assusta muita gente. Porque como é que funciona o sistema de juros no Brasil? Além dos juros que você paga na prestação, você sempre tem um indexador que está reajustando o seu saldo devedor. Sim. Então a valorização da sua casa vai sendo comida pelo reajuste do seu saldo devedor. E isso não existe aqui. Que é juros simples composto, como eu falei antes. Exatamente. Quem compra a casa aqui, o único juros que está pagando é aquele dali da prestação. Do principal, né? Exatamente. Do valor emprestado inicialmente. E aí o que acontece? A valorização da casa, vamos dizer assim, é líquida. Porque você não tem um outro index, seja de TJLP, seja de inflação, reajustando o valor do seu mortgage também. Isso é uma diferença brutal e absurda quando você está falando de 30 anos. Isso é uma diferença de juros muito grande. A última pergunta. Pessoal, desculpa que eu acabei confundindo e levando a conversa para outro. Então, na minha opinião, só para deixar claro, na minha opinião se tira dinheiro do meu bolso, eu não vou chamar de investimento, tá? Isso, qualquer coisa. E o que eles estão falando, ele deu o caso do Mortgage Reverse, que é praticamente você vende, depois de ficar bem, tem uma certa idade, é um programa que você vende a tua casa, em vez de você pagar, eles pagam você até você morrer, e aí tem um monte de regrinha que é bem interessante também. E o que o Hélio Serpa aqui falou foi legal, você vai muito melhor pagar o aluguel, ou pagar a prestação do que o aluguel, porque em caso de emergência, pior cenário, você vende o que você tem, resolve o teu problema. E não só isso, você tem o benefício fiscal também. E tem o benefício que fiscal. É muito... Tipo, e pensa um negócio... Tô tentando resumir. E a valorização. Não, peraí. E a valorização. Paulo, isso é muito importante passar para o público que está ouvindo. Esse benefício, principalmente quando as pessoas passam de uma renda maior, isso acaba sendo como... Você acaba ganhando como renda. Porque se você não tem como abater do mortgage, certo? Porque isso eu acho que você não entendeu, eu vou explicar para o pessoal. Peraí, eu não estou falando disso. Eu estou falando a vantagem de comprar a tua casa própria. Então, mas tem um ponto só que eu quero colocar aqui que é interessante. Vamos pegar especificamente a crise que aconteceu. Quem tinha casa própria e financiada, cara, esse cara durante o Covid se deu muito bem. Porque a pessoa ficou pagando, né? Não por isso. Porque ele conseguiu refinanciar e os juros ele ganhou dinheiro. No Covid? Você estava refinanciando? Não, porque ele refinanciou a casa e os juros foi a 2,50. Sai de 6 para 2,85. Então, aí vamos levar o inverso. Quem tinha casa de aluguel, essa casa, quem morava de aluguel, essa casa valorizou. Os aluguéis subiram 20%. Esse cara, ó. Então é uma diferença. Quem tinha casa própria ganhou dinheiro. E quem morava de aluguel perdeu Paulo, dinheiro. Isso é uma coisa particular do Covid. Sim, eu só tô falando mas a questão do Paulo é a longo prazo. A longo prazo, vamos supor, em 10 anos, 15 anos, o que eu vou equnomizar, quando a pessoa começa a ter é de imposto.
Eu pago uma segunda casa do que eu vou colocar novamente. Não, e a valorização do terreno. Sim, a valorização, também, mas ele não está querendo tudo, colocar em né? condição a valorização porque o dinheiro está lá. Eu entendi o ponto dele. Que o dinheiro está no equity, você não pode mexer. Então, tirando Mas isso. você não pode, você eu pode. entendi. Tá, mas você disse que não. O dinheiro é seu, mas você não pode. Tirando isso, vamos colocar então uns 30 mil, que em vez de botar para o AS, eu economizo na hora de. Então, isso é uma vantagem. É uma vantagem, entendeu? Tá. Se eu tô colocando 30 mil em 10 anos, eu paguei 300 mil, entendeu? Se eu tô pagando... Mas você tá pagando 30 mil. Sim, quando você pega um racket muito alto, você... Eu cheguei nesse... Não, é 27, 28%. Não, quer dizer, você nunca paga que tem os breaks, né? Mas quando você começa a ter renda, você tem que pagar imposto. Nem tem... Como que o governo paga as escolas, como tem essas estradas, através das pessoas. Claro. Aqui a distribuição de renda é muito melhor que no Brasil. As pessoas... são pagas impostos Não, e tem você vê o seu imposto retornar para você. Mas rapidinho pra gente mudar. Tem um último comentário? Um último comentário, assim, eu acho que para falar sobre valorização, exemplo prático. 2017, 300... Mas já falou isso já, filho. 2017, 370 mil dólares foi o preço de uma casa que eu comprei. Hoje ela vale 620 mil dólares. Naquela época eu comprei com dólar a 3,80. Era um ano que vinha instabilidade, tinha mudança de governo. Hoje o dólar em torno de 5. Então aí você faz a continha como valorizou. Então não dá para falar que não é um investimento. Então beleza, então você vende tua casa, investe esse dinheiro e vai morar na rua. Não, ele não precisa nem vender a casa, ele refinanciou, Paulo. Hoje eu posso alugar minha casa e faço renda nela. Então faz. Ou não. Hoje eu quero pegar o meu equity e melhorar de casa. Eu quero ir para uma nova casa, no melhor local. Hoje eu quero fazer isso. E eu só vou conseguir fazer isso porque lá atrás eu tomei uma decisão de compra que eu peguei essa curva de valorização. Então quando a gente pegar o nosso equity então vamos lá. Eu peguei o que ele está falando, ele não quer usar como forma de investimento. Eu entendi esse ponto. Eu tô falando só que eu tô batendo. Própria pro cara que tem uma casa. Eu entendi isso. Agora, o ponto que eu voltou do imposto. Então, do imposto, eu acho tudo bem, não vai usar o equity, mas o imposto você tá. Se você pega um aluguel, o cara tá pagando aluguel, zero. Donuts. De deduct. Quando ele tem um mortgage, ele abate a menos do imposto. Então, e aí é um pouco complicado porque é bem diferente do Brasil. E eu sempre falei, um bom contador aqui vale mais que um advogado. Concordo. Exatamente. Aí eu inclusive pode salvar você da cadeia, né? Sim, a gente tem sempre que lembrar o que prendeu o Capone. Mas ficou claro o meu ponto? Eu fiquei claro e concordo com o que você tá falando. Então, mas no dele é a mesma coisa. Ele ganhou Não, mas dinheiro. ele, no caso dele, é que ele não quer que use o equity. Eu entendi o ponto dele. O que eu falei, se eu não vender a casa... Só isso. Entendi, eu já entendi o ponto dele. A questão é de não usar o equity e não tocar no equity. E aí ele é isso. Só falei que não tem vantagem se eu não vender a casa. E ele tá falando a vantagem do. Sem você usar o equity, você já tá ganhando vantagem. Mas eu falo assim, ele não vendeu, ele refinanciou. Não, mas o que ele tá falando o que ele tá falando, Paulo, é o seguinte: quando você cria um equity, sim, eu entendo. ele tá querendo. Não é um investimento, porque se eu não usar, não é investimento. É igual comprar ação. Exatamente. Se você não realiza, não vira lucro. Agora, o caso dele é perfeito. Não, só 10 segundos. O caso dele é perfeito para exemplificar propaganda, né? o nosso momento. Fala de outro assunto. O nosso momento atual, que é o que até é um tema da live. Ele comprou no momento que o preço estava bom e com a taxa de juros mais alta. Quando a taxa desceu, hoje ele tem a mesma taxa que quem comprou no momento da baixa, sendo que ele continua tendo feito um bom negócio lá atrás. Que foi um ótimo negócio, que também foi um pouquinho de sorte. Porque ninguém sabe se vai subir ou se vai descer. Com certeza. Não, mas isso... Não. Discordo, porque ele mostrou o gráfico de cerca de 30 anos ou mais. Passa para ele mostrando que tem a valorização ao longo do tempo do imóvel. Paulo, você pode botar Estamos falando de juros? Não, agora... de valorização da casa. Você pode botar... Estamos falando de juros. Ou então não, gente, eu tô falando de duas coisas. Então deixa eu tentar explicar de novo. Você tá falando de juros. De duas coisas, não só de juros. Ele refinanciou de 6 para 3. O gráfico é de aumento de valor da casa, nada a ver com juros. Sim, mas então, porque a gente está falando, estou voltando aqui para o tema da live, que é sobre o mercado imobiliário. O que acontece? Ele teve 2 ganhos. Quando ele comprou a casa, estava no valor mais baixo. Por que eu estou falando do cenário atual? Muita gente tem deixado de fazer o financiamento porque os juros agora estão alto, sendo que você tem mais oportunidade de fazer um bom negócio. Aí eu falei, foi um jogo, é igual comprar ações. Eu compro hoje, ações podem subir. Mas é isso que eu tô tentando. Aí você falou que não é. Paulo, você tem que dar uma grande diferença em relação a ações. Mesmo raciocínio, mano.
O imóvel é um ativo igual às ações. Não, mas eu discordo, porque ações é um bem ali que você vê, tangível. Exatamente. Aí você não pode pegar o papel e morar dentro da. Exato, você não pode alugar uma ação. Você pode pegar a casa. Alugação você pode alugar. Alugação você pode alugar. Vamos lá. Mas é Vamos porque botar todo mundo. Mas pra morar, você pode morar, desculpa. Não pode morar. Se a gente termina agora, não vai concluir a linha, porque assim, é muito diferente de ação. Também concordo, totalmente diferente. A ação, por não exemplo, é igual, tem não a dá ver pra com a linha colocar. da empresa. Uma ação de energia hoje, se você vai para o mercado de energia, você vai ter valorização eu ou não. só falei que o Mas imóvel ele é mercado- um ativo. Mas é um ele é um ativo com comportamento completamente totalmente diferente. diferente. Ele tem um gráfico de mais de 30 anos. Por e isso que houve os grandes valorização milionários, independente de por isso Covid. que os grandes milionários diversificam Isso. seus Exatamente. investimentos e por grande parte imóvel, por ser Isso, tangível. Isso. Tá aí. E ser com comportamento, tangível. por mais que ele dê, o gráfico ele não é linear, ele não tem uma subida linear, mas por mais que você tenha algum momento ou outro queda, médio e longo prazo você historicamente É o sempre ouro, tem Né, Paulo? valorização. Botar para Imóvel. o pessoal ver É diferente. Vou te recomendar. Não tem como vou te botar? a próxima vez que eu for no Brasil, eu vou trazer de presente. Eu tenho o meu, eu vou te emprestar. Vou te dar um Eu ia livro dar pra- teu presente e vai emprestar. Vou te dar, não. Eu vou trazer um de presente para você guardar, porque é um livro de cabeceira muito bom, Qual que indicação é? do Felipe. O Segredo das Mentes Milionárias. É muito bom e vai te ajudar muito a quebrar um pouquinho do Quebrar que essa você questão falaram. de real Não, estate. E é um livro que é o estudo de grandes milionários, Ó, como as Esse não suas vai acabar formas de